Esse trabalho foi feito pelo grupo do PET, no caso eu e a Suzana, sobre a tutoria da professora Ana e com o auxílio sempre da doutora Senen, né? O nosso trabalho ele envolve redes de atenção primária e as problemáticas, as características que a gente achou nas fontes, né, bibliográficas. As redes de atenção, conceitualmente, que a gente encontrou, seriam uma integração de vários níveis tecnológicos de complexidade, que eles deveriam, em tese, integrar esses serviços, disponibilizar o acesso à população e ter um caráter de resolutividade, né? Para que as pessoas que necessitam do sistema público de saúde, ao adentrar, elas conseguissem ter acesso a todas as suas necessidades de saúde de forma, então, resolutiva e eficaz, né? Nesse contexto, a atenção primária atua como uma porta de entrada, como todos sabem, e ela tem como papel, em teoria, e alguns locais funcionam assim, outros não, né? É uma questão de amadurecimento, como um centro comunicativo e articulador desse sistema de atenção. Ela tem como função prioritária coordenar esses trabalhos, né? Nortear as condutas e integrar os outros atendimentos que são feitos aos pacientes dentro dessa rede, né? É como se diz que a atenção primária é a casa da pessoa e os outros serviços é fora, a pessoa vai e volta para dentro daquele serviço. E o ideal é que houvesse uma real comunicação entre todos esses serviços, né? Que o paciente não fosse apenas um indivíduo que é referenciado, vai e volta, mas eu acho que isso também é uma questão hoje de tecnologias, de amadurecimento do sistema, né? E aí a gente conceitualmente cai na questão que nós sabemos, o Ministério da Saúde diz, a resolutividade da atenção primária, através dos seus serviços, seria de 80% das necessidades de saúde da população. Então, tudo que as pessoas passam, eles teriam capacidade técnica, logística, para resolver. Mas aí a gente cai nessa questão importante que é o câncer, né? Será que a atenção primária, ela inclui dentro dessa capacidade resolutiva dela o câncer? Então, diante desse contexto, nós resolvemos fazer um trabalho de revisar a literatura, né, e caracterizar essa conjuntura da rede, como se encontra essa situação do câncer em geral. Nós focamos um pouco no câncer no artigo que escrevemos, mas na apresentação a gente pode abranger isso para todos os cânceres em geral. E a gente vai dar foco e buscou focar nisso aqui, a relação entre o paciente e a atenção primária, o diagnóstico precoce e as problemáticas principais envolvidas. Como metodologia do nosso trabalho, a gente fez uma revisão bibliográfica, buscamos através do instrumento da BVS, com os descritores neoplasia de mama, detecção precoce, atenção primária e programas de rastreamento. Nós não fizemos restrição de bases e fomos avaliando trabalho por trabalho dos últimos anos, dando preferência para os trabalhos brasileiros, e buscando alguns trabalhos de serviços públicos de saúde, de outras redes de atenção de outros países, para tentar fazer um comparativo, né? Acabamos selecionando 23 artigos que eram mais focados e tentamos unir os resultados e informações desse trabalho que eram condizentes com o nosso objetivo. Então, nos resultados encontrados, né? Resumidamente, nós começamos com uma ordem, né, de raciocínio com a detecção precoce. Conceitualmente, a detecção precoce vai ficar dependente das consultas na atenção primária em saúde.
Tecnicamente, os profissionais deveriam ser os responsáveis por suspeitar e dar os encaminhamentos necessários diante de uma suspeita de câncer. As referências mostram, o que talvez seja um pouco óbvio, mas talvez não é assim que ocorra em todas as áreas práticas, que o tempo entre consulta e encaminhamento é fundamental para sobrevida, qualidade de atendimento a esse paciente. Um estudo espanhol demonstrou que, através da instalação de um sistema de rastreamento de câncer dentro de uma rede de atenção ao câncer, o foco em câncer, poderia se reduzir o tempo entre suspeita e o tratamento. Para muitos cânceres, em geral, isso é fundamental, né? Alguns cânceres vão ter um crescimento acelerado, uma capacidade invasiva, agressiva maior, outros não tem tanta urgência, mas em geral, para todos os cânceres, essa regra é válida, né? Tempo é vida. Outra problemática encontrada, que eu acho que isso é bem presente na nossa realidade brasileira, é a questão da rotatividade profissional. Os profissionais entram na atenção primária e eles, posso falar do ponto de vista médico, excluindo os bons profissionais e os que se dedicam e têm paixão pela atenção primária, mas os profissionais acabam usando a atenção primária como um emprego provisório, né? E isso vai dificultar muito a capacitação desses profissionais. Claro que é só a vontade do profissional que está envolvida nessa questão. Nós temos aí vontades políticas, questões técnicas, logísticas, a vida pessoal. Mas isso vai dificultar bastante a capacitação do profissional. Porque como que um profissional que não se mantém na rede vai estar levantando as necessidades, as características locais da população que ele atende, e está participando das capacitações que o município, o estado ou o governo federal oferecem, se ele não se mantém nessa rede. E principalmente relacionado a isso, aí vem um problema. Isso prejudica bastante a relação médico e paciente. Isso foi uma questão bastante encontrada nas fontes, que avaliavam principalmente o que os indivíduos, a população opinava e achava. E aí o que isso acarreta? Isso acarreta em evasão e desconfiança dos pacientes em relação àquele profissional, em relação à capacidade daquela unidade básica que os atende, e a não aderência. As pessoas que não confiam, elas não vão estar indo ali. Aí elas vão para a porta das emergências, elas vão para os consultórios particulares, lembrando que não são só pessoas de baixa renda que fazem ou deveriam fazer uso das unidades básicas de saúde, mas é o direito de toda a população. E aí isso globalmente leva o quê? A evasão dos pacientes, a não aderência e todos os prejuízos decorrentes de quem não faz o uso da rede. Hoje tem uma tendência, os outros resultados que nós achamos aí do ponto de vista mais do exame físico, da anamnese, da técnica, né? Uma valorização do exame clínico, né, em detrimento de exames de imagem e etc. Hoje, com as mudanças ministeriais de idade, do uso da mamografia, etc., está se valorizando mais o exame clínico, né? E o exame clínico, obviamente, necessita que os profissionais sejam capacitados e habilitados, tenham conhecimento mínimo na área para estar fazendo aquilo. Mas aí vem uma questão. O exame clínico, ele é para suspeitar, abrir a hipótese do câncer. E a partir da hipótese, o médico tem que ter conhecimento, o médico e a equipe, né, de fazer os encaminhamentos, que não necessariamente significam referenciar para serviços oncológicos, mas saber quais os procedimentos e a conduta a tomar, exames, etc., que quando eles forem confirmados ou ter alta suspeita de câncer, aí sim eles serem encaminhados para serviços de tratamento especializado. Mas aí a gente cai nessa problemática aqui, que foi bastante presente nos artigos brasileiros,
que é o baixo acesso a exames complementares. Nós temos um problema que até vou discutir mais adiante, mas temos os médicos, temos a equipe, mas aí abre suspeita, e aí o depois? Nós temos um gargalo, né? E aí isso leva a uma precariedade do diagnóstico precoce, que é fundamental e imprescindível. Eu acho que é a parte mais importante em si no câncer. Se você tem um diagnóstico precoce, você melhora as chances de sobrevida, diminui os riscos, a qualidade de vida do paciente. E aí, uma avaliação qualitativa, ela levantou o quê? Que 12% dos pacientes receberam orientações sobre o tema. Né? No caso, o tema câncer de mama. Então você pensa, se o câncer de mama no Brasil, que é tão visado, né, temos campanhas, temos diversas orientações, a mídia, tudo, 12%. Então vocês imaginam qual é o grau de orientação que os pacientes têm em relação a outros cânceres, né? Por exemplo, o câncer de cólon retal, que é muito prevalente na nossa população e tem uma mortalidade bastante significativa. E quando o paciente sobrevive, às vezes sobrevive com uma qualidade de vida reduzida, com amputação do reto, tendo que usar bolsa de colostomia, etc. Desses pacientes avaliados, em torno de 50% faziam o autoexame, né, que é o autoexame que a mulher faz mensalmente em casa, e 13% realizavam o exame clínico. O autoexame é bastante preconizado para os pacientes, para elas conhecerem o corpo e perceberem quando tem uma alteração. Um nódulo, um endurecimento, uma mastite. Mas só o exame clínico e os exames de imagem realmente foram comprovados em alterar a sobrevida dos pacientes. O autoexame hoje está comprovado que ele não é tão significativo na sobrevida do paciente. O exame clínico, sim. O exame clínico tem alguns artigos que falam o contrário, que talvez ele não fosse tão importante, devido ao fato de o exame clínico só detectar o câncer quando ele já está num tamanho mais avançado, mas ele parece ter sim um resultado positivo na sobrevida. Mas o foco não é tanto isso, o foco é a gente entender aqui, que os pacientes não tinham entendimento suficiente, não tinham atenção em relação a essa questão do câncer. E aí levanta-se, em conclusões desses trabalhos, isso aqui que é muito importante, a necessidade de educação em saúde, né? A educação em saúde dessa população. E cabe a cada região, e não fica dependendo de campanhas federais, mas sim cabe a cada município, unidade básica de saúde, conhecer a população que elas atendem, as características e fragilidades, para desenvolver atitudes de educação em saúde desses pacientes. E ainda falando sobre isso, um estudo no Ceará, né, para mostrar uma realidade brasileira, de que onde enfermeiros capacitados e habilitados para o exame clínico, e aí eu achei isso bem importante porque não é só médico, né? Não é só o médico que pode estar realizando exame clínico e suspeitando de câncer. O profissional da enfermagem tem formação na área e ele consegue sim ter a mesma capacidade técnica de um médico para estar fazendo esse exame clínico. Então nós vemos que o diagnóstico precoce do câncer envolve toda a equipe e não fica dependente de ter um médico na unidade básica, né? Que hoje tem essa discussão de que falta médico, né, que falta profissional, que não sei o quê. Mas câncer não é só médico, nós temos outros profissionais para estar fazendo isso. E aí vem o problema que foi encontrado, a baixa frequência da população. Então, mesmo tu tendo um profissional na unidade básica, na atenção primária, para estar disponibilizando aquele serviço, a população não adere. Isso porque a conclusão do trabalho, desinformação da população sobre o tema do câncer, no caso o câncer de mama. Outra problemática envolvida
que é uma realidade brasileira bem grande, é a questão da estrutura. E não do ponto de vista só de estrutura física, mas a logística também, né? As primeiras informações que nós conseguimos, os resultados, foi em relação à precariedade das nossas unidades e instituições. Eu acho que isso aqui no Brasil nós temos 880, nós temos unidades e serviços de saúde excelentes, mas também, né, como esse aqui, né, esse aqui é uma imagem feita em computador de uma unidade que seria excelente, padrão, né, suficiente para atender com qualidade os pacientes, né, moderna. Mas nós também temos aqui no Brasil ao contrário, né? Nós temos, às vezes, dentro de um mesmo município, unidades excelentes, onde o governo vai lá, faz uma unidade maravilhosa, sai na propaganda, mas aí, a poucos quilômetros dali, tem uma unidade que está horrível, que não está suficiente para atender aquela população, não está suficiente para dar qualidade de atendimento aos profissionais. E a gente tem que pensar do ponto de vista não só do paciente que vai e faz usufruto dessas unidades ruins, envelhecidas, como para o profissional técnico, que vai desde o médico ao pessoal da limpeza, serviço administrativo, que é muito ruim e insalubre estar trabalhando dentro dessas condições. E aí nós temos também a inadequação logística, né? Que aí eu volto naquilo que eu citei no começo. O que adianta você ter profissionais com capacidade para detectar, suspeitar, se aí quando ele faz encaminhamentos, exames laboratoriais, marcadores tumorais, porque isso não é só conhecimento de especialista. O clínico geral se forma, e eu posso dizer, estou na graduação, a gente sai com conhecimento, ou deveria sair, conhecimento suficiente para estar tendo as condutas iniciais de suspeita. Só que aí ele vai pedir exames de imagem, ele vai pedir uma tomografia, ele vai pedir um ultrassom, ele vai pedir um marcador tumoral, um hemograma, etc. Todos os exames que... E aí nós temos aqui um gargalo, pede e fica 2, 3, 4, 5, 6 meses. Aí, por exemplo, o médico tem suspeita de câncer de pulmão. Se for um câncer de pulmão de pequenas células, o paciente sem tratamento sobrevida pode chegar no máximo a 1 mês e meio. Mas aí tu vai pedir uma tomografia, tem locais no Brasil que leva 4 anos para conseguir uma tomografia, e o paciente já vai ter falecido, já vai ter enterrado, já vai ter pago seguro de vida, se tiver tudo. Então, assim, nós temos que melhorar essa logística. E quem que vai melhorar essa logística? Logicamente somos nós, os profissionais. Nós temos, por isso que eu acho que é importante esses trabalhos, né? Por exemplo, que nós, como bolsistas, fizemos, mas os profissionais devem fazer. Devem botar isso em bibliografia, em artigo, para mostrar os dados, referenciar, porque enquanto ficar só na queixa profissional do dia a dia, o governo, o Estado não vai ter uma atitude afirmativa daquilo. A partir do momento que são apresentados dados reais, aí os profissionais têm uma carta na manga para conseguir cobrar mais o governo. Então, e aqui, né, a questão dos gargalos, né, que eu já citei. E essa aqui é uma imagem só para exemplificar, que é exatamente aquilo que eu estava falando. A outra imagem que eu coloquei é para exemplificar uma unidade modelo, exemplar, ideal, mas isso aqui, lógico, como eu falei, não em todos, mas essa casinha aqui é um posto de saúde, né, uma unidade básica. E ainda está escrito aqui, queremos médicos, né? Vocês acham que isso aqui é digno de atendimento da população? Uma casinha de poucos metros quadrados que, sei lá, uma kitnet para atender 2.000, 3.000 habitantes, para ter aqui todos os consultórios necessários, a área de curativo, não é suficiente. Então, dando continuidade ao que o Madison estava falando, qual seria o papel da atenção primária em estar relacionado com a atenção ao câncer na rede? A atenção primária, ela com certeza vai ter uma melhor avaliação da qualidade de vida dos pacientes que tiveram um diagnóstico precoce, ou que não tiveram um diagnóstico tão precoce assim, mas estão retornando para a unidade.
porque eles vão conseguir avaliar melhor e avaliar como um todo, tanto a autonomia do paciente, ver como é que eles estão sabendo sobre os direitos deles, sobre as qualificações que eles deveriam ter sobre o assunto que é da doença que eles têm, e os aspectos psicossociais que eles estão sofrendo, como é que está o emocional dos pacientes, como é que está a relação dele com a família, como é que está ele se sentindo em relação à evolução da doença, evolução do tratamento, se foi um diagnóstico precoce, a possibilidade da cura, com o aumento dos tratamentos. Então, a atenção primária ela vem sendo cada vez mais importante, mostrando o papel do suporte social, principalmente nos grupos de apoio que vem se formando com mais frequência, daqueles que vivenciam ou já vivenciaram a situação. Tanto pode ser de um paciente como de um familiar, que vão ajudar esses novos integrantes, as pessoas que vêm buscar esse apoio no grupo, ter um aprendizado maior sobre a doença, sobre o que ele pode esperar, sobre os tratamentos que ele está sofrendo, o que ele vai acontecer com ele, o que vai mudar nele, sobre um reforço dele ter alguém, de ter um norte, uma esperança, que não é todo mundo que às vezes vem a falecer, não é todo mundo que às vezes tem uma consequência trágica, que é possível viver com a doença e o tratamento, mesmo que de forma às vezes não tão sadia quanto se esperava. Às vezes tem a redução do sofrimento da pessoa, ela vê que aquilo não é só com ela que está acontecendo, não são só os familiares dela que estão passando por aquele problema, e tem a melhora da qualidade de vida. E tudo isso, com o paciente, ele melhora principalmente na cidadania, na autoconfiança dele, ele começa a ter uma percepção melhor do que ele está passando, porque o momento que ele está passando, a situação que ele está passando. Então, na atenção primária, a gente deveria ter um atendimento humanizado. No diagnóstico, a gente tinha que passar por esse paciente considerando as emoções que a gente vai desencadear nele. Geralmente é uma raiva, tem um medo de morrer, um medo de ir à ruína, às vezes o medo de acabar com a família, de não dar esperança para a família, de ver toda uma vida às vezes construída, sendo derramada por causa de um diagnóstico, e às vezes não é passado corretamente. Qual vai ser o prognóstico desse paciente, o que ele pode esperar do tratamento, o que ele pode esperar da doença dele. Então, cada paciente na atenção básica ele deveria ter uma assistência personalizada. Isso seria de acordo com a vivência desse paciente na unidade. O médico generalista já conhece esse paciente, a equipe de enfermagem, a equipe de saúde já tem um contato maior com esse paciente, já vai saber quais são, às vezes, os medos, as frustrações desse paciente, só de ter uma conversa rápida e não indo tão a fundo com esse paciente. Para isso, tem que ter a capacitação da equipe de saúde, como o Marcos falou, não só do médico, mas também dos enfermeiros, do pessoal que está sempre vivendo no posto junto desse paciente, e conhecer o paciente, que é dado pela frequência do paciente na ida ao posto, nos grupos de apoio. Então, em contrapartida, o que a gente tem que esperar do paciente? Às vezes o paciente ele não vê o médico da atenção primária em saúde como especialista. Ele tem medo que o médico não saiba tudo sobre câncer, que ele não entenda o que está acontecendo com esse paciente. Às vezes é um paciente que está com sobrevida, já passaram os 5 anos do tratamento, ele acha que o câncer pode voltar, que o médico não vai saber diagnosticar, que ele pode passar por tudo que ele passou novamente. Que também o médico generalista, ele é muito ocupado com as outras funções do posto, ocupado com os outros tipos de pacientes, com as outras doenças crônicas prevalentes. Tem uma quebra de qualidade no atendimento, que não tem um acompanhamento a longo prazo, como o Marcos falou disso antes. Às vezes a rotatividade da equipe, quando começa a criar um vínculo com o médico, esse médico se desvincula da equipe de saúde, às vezes o enfermeiro está sempre ali convivendo, fazendo exame clínico, também se desliga, então sempre vai tendo essa quebra de confiança. E segundo os pacientes, nos estudos que a gente realizou, existe um lapso entre cuidado primário e serviço especializado, como se tivesse um grande buraco e não tivesse uma comunicação entre eles. Que o que a atenção primária fosse realizar, fosse pedir, fosse fazer, não seria o que seria pedido pelo serviço especializado e muito menos chegaria lá, como a demora dos exames realizados. Então, concluindo, a gente sabe que a atenção primária em saúde tem um papel único, principalmente em enxergar o paciente como um todo, não abordando somente a doença, mas vendo o aspecto e o meio em que o paciente está incluído. Integrar as perspectivas do paciente, ver o que ele, as percepções dele, tanto sobre a doença como a sociedade, como os direitos dele, a autoestima. Ter a necessidade de educação profissional continuada para ensinar, sempre capacitando os profissionais
a fazer o exame clínico, a encaminhar para um serviço especializado quando necessário, e além da necessidade de educação profissional, ensinar a própria comunidade para as mulheres, como nosso enfoque em câncer de mama, as mulheres ditas sadias continuarem se examinando, mesmo depois de ter um exame normal, para poder diagnosticar algo que venha acontecer errado logo na primeira instância. Ter uma estabilidade profissional na atenção primária, não evitar essa rotatividade profissional para conseguir formular cada vez mais o vínculo médico-paciente, o vínculo do paciente com a unidade, considerar o indivíduo todo em seu contexto, que ele não é só a doença que ele está vivendo, ele é muito mais que isso. Por trás dele tem uma família, por trás dele tem os próprios pensamentos dele, o que ele está esperando, e otimizar o acesso do paciente à atenção primária em saúde. Às vezes o paciente nem sabe o que a atenção primária pode fornecer para ele, pode ajudar ele, e às vezes ele não procura tanto, acha que tem muita fila, o acesso para ele às vezes fica ruim. Então, esse foi o nosso trabalho.